Fala turma, tudo bem? Episódio 8 do Porto 2107. Como eu precifico o meu produto digital? Essa é de verdade uma pergunta bastante frequente na galera que chega aqui, na galera que talvez ainda não tenha, nunca tenha vendido infoproduto ou um produto digital. E normalmente ela não tem essa percepção, esse outro lado, né? Esse outro lado que de certa forma a experiência nos traz. Então aqui eu vou passar algumas sacadas, alguns passos para você, de certa forma, colocar aí o preço pautado em algumas coisas que realmente funcionam. Tem coisas realmente que você precisa levar em consideração, tá? Então, assim, eu lembro que o meu primeiro produto, eu tenho um print disso daí, qualquer dia eu vou postar. Eu lembro que o meu primeiro infoproduto que eu vendi, ele custava R$ 10. Desses R$ 10 foi descontado aí do cartão, aquele negócio todo, né? Foi boleto. E aí eu recebi por volta de R$ 8,90. Então foram os R$ 8,90 que mudaram aí a minha realidade, mudaram aí o meu paradigma. Isso foi em 2017, 28 anos, 27 por aí, não vou lembrar agora de cabeça, talvez um pouco mais. Enfim, logicamente não foi o primeiro dinheiro que eu recebi na minha vida, mas foi aquele que marcou, sabe? Porque eu percebi que era possível. E no início eu pensei assim, cara, vou lançar aqui meu infoproduto. Na época era um curso de autodesenvolvimento, era Torne-se Aquilo que Você Nasceu para Ser. Era um curso de autoconhecimento para adolescente, porque eu já tinha, né, toda uma vivência ali na educação e tal. Eu comecei de uma forma segura, né, segura para mim. E eu lembro que eu lancei esse infoproduto a R$ 10 mais ou menos. Na época, eu pensei assim, eu vou lançar barato porque vai ser mais fácil de vender. E foi exatamente o contrário. Eu vendi só um curso. E assim, para a ideia não ficar, de certa forma, enfim, não deixar de fazer, eu tive que convidar, né? Era o meu primeiro lançamento, digamos assim. E eu lembro que eu tive por volta de 10 a 15 alunos, mais ou menos. Não vou lembrar exatamente, mas eu lembro que só vendeu um. E a primeira constatação que eu tirei disso foi: não é porque é barato que vai vender muito. E depois eu fui fazer toda essa análise. Eu gosto de sempre olhar aqui um pouquinho para a minha jornada, né? Olhar um pouco para a minha história. E aí eu percebi o seguinte: primeiro, não é porque é barato que vai vender muito. E segundo, existem outros fatores que precisam ser considerados. O primeiro deles é o seguinte: toda vez que a gente precifica alguma coisa, primeiro temos que pensar, será que esse infoproduto ele é único? Será que essa solução que eu estou ofertando é única? Hoje, com o advento da internet, enfim, das redes sociais, a gente consegue fazer uma pesquisa de mercado. Bruno, o que é pesquisa de mercado? É quando eu consigo fazer um mapeamento ali dos outros infoprodutos parecidos com o meu, digamos assim, do meu concorrente. E aí, depois que eu percebi isso, eu comecei a aplicar. Eu comecei a pensar, poxa, será que alguém vende muito parecido com o que eu vendo? Que seria, né, um infoproduto para adolescentes de autoconhecimento. E aí, para minha surpresa, tinha muita gente que vendia. Tanto aqui, né, na região onde eu moro, Manaus, quanto fora. E aí, o que eu comecei a perceber? Que uns eram mais caros, outros eram muito mais caros, outros eram muito mais baratos. E depois eu percebi o segundo passo da precificação, que na verdade será que o teu infoproduto ele tem um comparável? Ou seja, no meu caso, né, nesse exemplo do meu início na jornada, né, dos negócios digitais, tinha comparáveis. E aí eu comecei, cara, realmente, tem aqui comparável, tem pessoas que fazem muito parecidos, talvez em estilos diferentes, talvez entregar o conteúdo de maneira diferente, mas isso você deve levar em consideração ao precificar o seu produto, o seu serviço. Na venda offline, né, digamos assim, na venda presencial, existe vamos colocar assim, técnica, tá? Existe uma técnica chamada cliente oculto. Você mesmo já deve ter feito cliente oculto com alguém ou ter recebido aí cliente oculto de alguém. O que é cliente oculto, Bruno? É quando, de certa forma, eu vou fazer uma pesquisa, vou colocar assim, é quando eu vou colocar uma máscara aqui de que eu sou o cliente lá na frente do meu concorrente. E lá eu vou perguntar como é que é,
quanto custa, se parcela, se não parcela. Então é interessante também usar esse tipo de certa forma, esse tipo de estratégia também para o início, para você entender como é que realmente funciona. A gente já recebeu cliente oculto e recebe cliente oculto aqui com muita frequência. E a gente percebe, eu de verdade não me incomodo não. Mas eu lembro que teve um outro curso que eu lancei, na verdade um acompanhamento, e assim que eu abri o carrinho, a pessoa já me procurou aqui no WhatsApp. Eu lembro que a minha esposa estava até lá, ela estava grávida. E eu falei, olha Marcelo, caraca, tá aqui ó, lancei agora e já tem gente procurando. E a pessoa perguntou preço, perguntou parcelamento, perguntou como é que faz para pagar, quanto tempo, se ganharia algum brinde, algum bônus, alguma coisa. E eu, na minha inocência, respondi tudo. E aí a pessoa perguntou, como é que faz para pagar? Aí eu, pô, bacana, ele vai querer e tal, primeiro, lançou agora e tal. É como você, cara, se arruma todo, se produz todo pra sair, alguma razão aí não vai sair de casa, tá dando pra sair. E. Mas, tá vendo, César? Cara, é assim mesmo. Mas qual que é o aprendizado que eu tive? Primeiro é o seguinte, se alguém está me observando, é sinal de que eu estou fazendo alguma coisa interessante. É sinal de que eu, de certa forma, tem alguma coisa que chamou a atenção. E honestamente, depois de um tempo mais de experiência, eu até tiro minha energia disso, a gente por você, eu não consigo emagrecer por você, eu não consigo meditar por você. É um trabalho de comprometimento e parceria, né? Então, meu trabalho é assim também, não é porque você remunerou a mentoria que você vai ter ali tudo ali, né, ao seu bel prazer, que vai mudar e tudo. Não funciona dessa forma. Você precisa se comprometer, precisa seguir a risca, a metodologia. Em algumas ocasiões tem coisas que eu solicito para fazer que talvez o aluno, o mentorando, ele fica, pô, será? Fica inseguro. Mas eu vejo que assim, ó, quando a gente tira as pessoas da zona de conforto, é aí que vem a transformação, né? Na zona de conforto não tem transformação, digamos assim. Se fosse por isso, a gente emagrecia no sofá, né? Ali assistindo Netflix e, pô, era show de bola, mas não funciona dessa forma. Eu preciso, no mínimo, colocar meu tênis ali, né? Minha meia e partir para treinar, nem que seja em casa, né? Então, eu vejo que usar esses artifícios é importante na venda, porque você qualifica, né, o teu infoproduto, qualifica aí o teu serviço. Então, recapitulando, será que a tua solução é única? Segundo, será que a tua solução tem um comparável, né? E você pode fazer tanto cliente oculto ou quanto realmente fazer as pesquisas no digital muito mais fácil, né? Fazer de certa forma cliente oculto. Você vai, né, vai passando pelos funis e você consegue chegar lá na página de pagamento, né? No gateway, digamos assim. Aí lá você consegue ver o preço e tudo. Tem algo que você
mais, não vou dizer atalho, mas tem um caminho que de certa forma vai te dar uma assertividade maior. Então percebe que você, ao adquirir um infoproduto, você compra tempo, porque no caso, demorei um certo, eu lembro que o meu segundo infoproduto eu demorei 4 meses só produzindo vídeo, texto, imagem, aquele negócio todo, e as vendas foram insignificantes, cara, foi bem difícil mesmo. E depois vem um aprendizado, primeiro lança e depois você faz. Mas Bruno, vai dar uma insegurança louca, mas cara, lembra aí da tua faculdade, lembra aí você do ensino médio. Boa parte de nós, tá? Eu vou me incluir nessa. A gente estudava em cima da hora. Eu sei que não é recomendável, eu sei que não é digamos assim, né, o mais correto. Mas era assim que a gente fazia. Quando tinha, sei lá, um trabalho para entregar na segunda-feira e, pô, domingo eu vou dar aqui o meu máximo para fazer. Percebe que quando coloca ali um limite, quando coloca ali uma meta, você de certa forma se esforça mais. É interessante isso, tá? Isso aqui é para a gente entender aí sobre como é que a nossa mente funciona, né? A gente aqui tem dois Brunos aqui, o Bruno racional e o Bruno emocional. E o emocional só que é a parte boa da vida. O Bruno emocional não queria estar aqui agora. Eu não queria estar fazendo live para vocês, não. O Bruno emocional queria estar ali no Netflix, no sofá ali, comendo alguma coisa. E, sei lá, queria estar lá de boa. Mas o Bruno racional não, cara. Vai lá, faz a live. A galera precisa, ajuda a galera. E fica essa briga muito louca. É mais ou menos assim que a nossa mente funciona às vezes, né? Normalmente a gente identifica essa briga quando a gente, de certa forma, é meio que obrigado a acordar cedo, né? Aí fica aquela briga muito louca entre o despertador. Deixa mais 5 minutos, deixa mais 5, aí tua criança quer dormir mais, o teu racional, cara, vai, senão você vai perder o emprego, vai, porque você vai chegar atrasado, aquele negócio todo. Então, é interessante você perceber esse outro lado, tá bom? Um outro elemento interessante para você trabalhar a precificação do teu infoproduto é assim, ó. Normalmente, pessoal, a gente tem percepção, por isso que existe uma aula, né, nossa, que a gente ensina a diferença entre preço e valor, tá? Que tem diferença realmente, preço é um número ali, né? Mas o valor é diferente, né? Um exemplo que normalmente eu sempre dou é daquele copinho lá da Starbucks, né? Eu não estou ganhando nada aqui para fazer divulgação dos caras. Vai lá, vamos lá. Se a gente coloca um copo de café ali sem aquela marca, ele é um valor. Se a gente coloca com aquela marca, é outro valor. Então percebe que quando você cria valor no teu produto, você não vende só o número ali em si, você vende simbologias, tá? Existe uma ciência chamada semiótica, tá? Semiótica, ela é muito utilizada na língua portuguesa, é quando você atribui significado e significantes às coisas, né? Porque você já parou para pensar por que cadeira se chama cadeira, né? Por que não chama cama? Eu estudei, né? Enfim, uma das minhas formações é letras, então eu ficava, cara, como assim, né? Mas depois eu fui entendendo semiótica e tem toda uma fundamentação. E aí, isso é interessante no marketing, né? Digamos assim, no neuromarketing, vamos colocar assim, porque você começa a entender que o teu produto ele precisa ser recheado de valores. E Bruno, como que eu faço para... Beleza, eu tenho meu infoproduto e como é que eu faço para colocar valor nesse meu infoproduto? Quero transparecer, não só para mulheres, digamos assim. Vou subnichar mais para advogadas, tá? 10 dicas de maquiagem para advogados. E normalmente, em teoria, né, o corre-corre, talvez essa advogada assim, faça ali a produção no carro e tudo mais, então eu vou dar dicas para ela se maquiar no carro. Beleza, esse é o nível de transformação, tá? E talvez ele não seja tão poderoso assim, mas imagina que se eu fizesse um curso online de como se maquiar no carro. Eu mesmo vou lá, e pego lá minha câmera, vou limpo um carro, se eu não tenho um carro, sei lá, peço de alguém aí alguma coisa
e vou lá e gravo esse curso online, digamos assim, de como se automaquiagem no carro, quando você está indo para o trabalho. É outro nível de transformação, já elevou mais. Agora imagina que você faz uma live exclusiva com essa turma, faz de certa forma até mesmo uma live aberta. Você vai perceber que o nível transformacional cresce muito. Então assim, ó, toda vez que você precificar o teu infoproduto, pensa o seguinte: qual o nível transformacional do meu infoproduto? E assim, pessoal, eu citei e-book como primeira, mas não significa que e-book seja um nível de transformação pequeno. Eu já tive, eu tenho e-books aqui, cara, que valem muito, né? E tem e-books assim de 10 laudas, talvez 5, que valem muito também. Então depende muito do nível de informação que você está vendendo, tá? Mas sempre leve em consideração essa percepção. É dessa forma que você vai conseguir gerar mais valor. Um outro detalhe. A gente pode conectar agora. No início do nosso isolamento social, muita gente não queria usar máscara, né? A máscara de proteção ali. E hoje, se a gente, né, a gente vê ali pelo noticiário, enfim, quem está saindo rápido de casa, observa que as máscaras cresceram bastante. Isso é prova social, isso é um gatilho da prova social. Quando a gente vê muitas pessoas fazendo, a gente quer fazer também, sabe? E é interessante usar esses gatilhos. Outro exemplo de prova social, né, para esse contexto, é faculdades. Faculdades usam muito esse gatilho da prova social com a gente. Quando elas veiculam, por exemplo, as formaturas, né, aquele negócio todo. O que isso cria na nossa mente? Cara, é até uma brincadeira, né? Sei lá, vira pro meu amigo e fala: cara, vai estudar, vai fazer alguma coisa na vida, vai lá, vai te formar, vai ser alguém na vida, né? Normalmente a brincadeira é essa. E é interessante que a gente atribui, né, ser alguém à vida para ir para a faculdade. Nada de errado ir, não ir, mas assim, a faculdade elas usam muito esse gatilho mental com a gente. Então, eu já fui professor de pós, já fui professor de graduação e eu sempre gostei assim de conectar muito com os meus alunos. Eu sempre e assim, eu já tive situações de dar aula uma vez de uma semana só, super rápido, ou somente aos sábados. Então, o meu grau de conexão com eles era muito menor, né, do que, sei lá, um semestre, por exemplo. E aí eu lembro que uma das coisas que eu fazia questão era, de certa forma, fugir um pouco do conteúdo, do conteudismo ali e tudo mais, e perguntar dele: cara, por que você está aqui? O que você quer aí da tua carreira? Isso aqui realmente faz teu coração, sabe, gera calor aí no teu coração, ou você está aqui só pra, sabe, não sei por que eu estou fazendo aqui. Pessoal, boa parte eu não sabia o que estava fazendo. Boa parte falava que veio pelo desconto, boa parte falava que, vou experimentar, boa parte falou, eu tô aqui para ficar em casa. Então, cara, é muito louco como prova social é diferente da prova, tá? Prova social é assim, não é que funcionou para você que vai funcionar para mim, mas chama atenção, sabe? Então, assim, quando você precificar o teu infoproduto, leva isso em consideração. Faz a coleta de depoimentos, de prova social. Bruno, como é que eu faço isso? Primeiro, pedindo do seu cliente, o que ele achou. Né? Mas o mais poderoso não é nem pedir, é ele mesmo comentar, ele mesmo te procurar em uma rede social e te dar o feedback sobre o que você vendeu. Esse, de certa forma, é o mais poderoso. Por quê, pessoal? Porque é um depoimento, é uma prova social natural. E algo que eu ensino muito para os nossos alunos é: aquilo que é natural vende, aquilo que é de verdade vende por muito tempo. Por isso que evitem ao máximo esqueminha, evitem ao máximo aquelas promessas que você não pode cumprir, evita ao máximo, sabe? Vou pegar atalho para ser primeiro que todo mundo. Eu vejo que o caminho da integridade é o melhor caminho para o infoprodutor, de verdade. Tá bom? E outra coisa que você precisa levar em consideração na hora da precificação chama-se autoridade.
Pessoal, o que é autoridade no digital? Já tem episódio sobre isso, episódio 2 do Porto 2107, falei sobre isso. Volta lá, né? Ou volta lá, vai lá no nosso canal, na playlist Porto 2107. O que é autoridade, pessoal? Normalmente, nós atribuímos o termo influenciador digital àquela pessoa que, sei lá, oi pessoal, não sei o que, olha, eu tenho isso aqui para vender, blá, 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 blá. Só que na verdade esse é um tipo de influenciador digital. Se você parar para analisar, todos nós somos um pouco influenciadores digitais. Por exemplo, se eu recomendo uma leitura para você e você vai lá e lê, ou enfim, algum outro seguidor, de certa forma eu já influenciei digitalmente alguém. Outra situação, toda quinta-feira, 21h07, eu estou aqui. Quer sei lá o que aconteça, quer não. Então, por exemplo, já aconteceu de quinta passada ser aniversário da minha esposa. E eu estava aqui, porque eu firmei o compromisso de toda quinta-feira, 21h07, eu estar aqui. O que isso gera? Alguns dos nossos alunos já começaram a sacar isso e também estão fazendo as suas lives, também estão querendo planejar as suas lives. E aí eu falo um outro ponto para eles. Não basta só ação, precisa também de frequência, precisa também de consistência, tá? Que nem para academia, não adianta você ir uma vez e achar que vai resolver seus problemas. É um processo, né? Então no digital também é um processo, que isso implica muito com o teu nível de autoridade, tá? Então assim, Bruno, eu quero ser autoridade assim quanto antes. O que você precisa? Cara, você tem que fazer coisas diferentes que a maioria não faz, sabe? O que a maioria não faz? Talvez a maioria não seja consistente. Talvez a maioria dê uma série de desculpas para fazer e não faz. Então, por exemplo, eu já tive momentos de fazer live assim, sabe? Cara, eu já tive momentos de fazer live sem energia, para te ter. É muito louco. Foi uma live em dupla, alguma coisa nesse sentido, eu lembro. E foi embora energia. Aí eu lembro que eu liguei aqui meu 4G, tinha só uma luzinha aqui. Na verdade, a luz não funcionou, né? Tava sem energia. Eu lembro que a minha esposa e meu enteado pegaram os celulares dele e ficaram aqui focando enquanto a live tocava. É aquela coisa, cara, a gente faz com o que tem. Então eu já tive momentos, cara, de gravar vídeo, eu já contei isso, eu gravava 7 vídeos, eu acordava 4 da manhã, porque eu queria gravar vídeo todo dia. Então eu acordava 4 da manhã pra ir, cara, gravava de 4 da manhã até eu quero chamar a atenção. Você se torna autoridade quando você faz coisas diferentes que a maioria não está fazendo, tá? E ela tem um preço, obviamente, tá? Toda autoridade tem um preço. Mas você colhe esse preço lá na frente. Você, de certa forma, vai perceber, vai ter a percepção de quem te acompanha de que você está evoluindo, de que você faz coisas diferenciadas. E, Bruno, isso ajuda a aumentar o valor do meu infoproduto? Absolutamente, com certeza. 100% de afirmação que sim, ajuda muito, tá? Porque você conseguiu, de certa forma, estar valorizando, tá? Tem um ponto que eu acho legal salientar aqui, que é o seguinte: não adianta você, de certa forma, formular o melhor e-book do planeta, sendo que você não está aplicando em você. Eu já falei aqui no episódio anterior, no episódio 7. Para você vender um produto muito poderoso, o teu primeiro cliente tem que ser você mesmo. Então, seja lá o que você está vendendo, aplique primeiro em você, tá? Você que tem que ser o maior objeto de transformação. Porque como é que você vai convencer as pessoas sendo que você não aplica em você? Não tem o que a gente chama de congruência, tá? Então, reflete isso antes. Será que realmente eu sou o que eu vendo? Né? Eu já falei muito sobre isso. Então, leva isso em consideração. Isso vai aumentar a tua autoridade e isso vai fazer com que o valor do teu infoproduto aumente também. Para fechar, pessoal, um outro ponto que é interessante a considerar no momento de você precificar o teu infoproduto é o seguinte: com certeza alguns de vocês já foram, vou pegar aqui, loja de departamento, tá? Roupa, sapato, enfim, de um modo geral.
E você já deve ter observado que nem toda vez que nós visitamos essa loja, a gente leva o que a gente quer, né? Tem, às vezes não dá para levar, dá lá por questão de preço, por questão de tempo e tudo mais. Mas vamos pegar aqui o exemplo de preço, tá? Sei lá, Bruno, eu tava doido para comprar aquela, sei lá, aquela jaqueta de R$ 200, dá um exemplo aqui. Agora não dá. Mas, cara, eu gosto tanto dessa loja, mas eu consigo levar talvez um porta-moeda, né, por um valor ali de R$ 30, R$ 40, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é interessante é você também entender que o teu negócio precisa de uma escada de produtos ou uma esteira, né, como a maioria chama também. O que é escada e esteira de produtos? O teu cliente ele vai evoluindo, tá? O Heitor já está chegando aqui para participar da live. Então, só para fechar, eu lembro que um dos infoprodutos, depois eu fui melhorando, tá, pessoal? Depois de tanto errar, eu fui melhorando. E eu lembro que eu nasci um produto chamado Portoflix. Esse Portoflix, ele era um grupo no WhatsApp e foi um dos primeiros, sabe, minhas primeiras experiências com um grupo no WhatsApp, que nem tinha aquela função de o administrador falar, só colocar ali as mensagens. Não, tinha que colocar regra. Não sei se você lembra, tinha grupos assim, né? Não pode dar bom dia, boa noite, boa tarde, boa noite, não pode dar corrente. Então, a minha primeira experiência de vendas foi essa, nessa vibe. E era um grupo que ele custava R$17. Desculpa, R$7 eu lancei. Em que eu fornecia conteúdo de gestão de carreira na época. Gestão de carreira, um pouco sobre empreendedorismo e tudo mais. Esse produto ele foi rodando bem, ele foi tendo aderência, R$7 e tudo, e aí outros lançamentos foi aumentando para 17, 27. Só que o que eu comecei a perceber? Cara, tem gente que está enganjando muito, tem gente que pode evoluir, digamos assim, sabe? E aí eu criei um curso online chamado A Carreira Certa, que era um curso em que eu ensinava sobre transição de carreira, passo a passo para você fazer a sua transição de carreira. Bruno, por que você está ensinando isso? Veio da tua cabeça? Não, porque eu fiz transição de carreira. Eu saí de 8 anos de serviço público para estar aqui empreendendo. Logicamente, falar assim é super fácil, né? Mas foram 3 anos e meio de planejamento, muita ansiedade, muita loucura ali. E eu, cara, vou colocar isso aqui no curso online. E saiu Carreira Certa. Então, olha como é que era a minha esteira de produtos. Era primeiro o Portoflix, depois vinha a Carreira Certa. E eu percebia que depois do curso online tinha galera que gostava. E aí subiu para eu chamava de Carreira Certa versão Plus, que, digamos assim, era um momento aqui comigo, né? Era um momento online aqui comigo. Ou seja, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu saí de um produto de 7, fui desenvolvendo as pessoas na época o curso online custava 157, e aí o momento aqui comigo de vida áurea foi ali por, sei lá, R$400 a hora, R$600, não lembro exatamente, mas foi essa evolução. Ou seja, toda vez que você planejar um show produto, pensa também a longo prazo, pensa em desenvolver o teu cliente, pensa na esteira e na escada de produtos, que enfim, é o mesmo nome, mas pensa nessas estratégias, porque senão você vai ficar preso ali só em infoproduto, tá? E aqui só para dar a última deixa aqui, a última sacada para vocês. Evita ao máximo criar vários infoprodutos, criar um monte de coisa ali para vender. Bruno, tive 10 ideias, vou colocar 10 e-books. Eu sempre dou a analogia do seguinte: quando de certa forma, enfim, quando nos ofertam, né, um condomínio, um apartamento, numa casa, tudo mais, tem algumas pessoas que gostam mais da academia, tem outras que gostam mais da piscina, tem outros que gostam mais de certa forma da área de lazer, da churrasqueira e tudo mais, né? Mas é interessante, você já provou pensar que, independente da parte que você gosta ou não, você adquire tudo, tá? O que eu quero, qual é a análise que a gente faz? Quando você tiver várias ideias sobre o teu infoproduto, ao invés de, aglomerar em um monte de coisa, você pode agregar o que você já tem. Bruno, cara, meu e-book está indo para 100 páginas. O que eu faço? Cara, ou transforma isso num livro, ou transforma isso num curso online, ou transforma isso num webinário, sabe? É interessante você também ter essa visão esse dado de que o teu curso online ele pode evoluir para alguma outra coisa, tá?
Então, por isso que a escada de valor te dá essa percepção. E o que é mais interessante, uma vez que você faz todas essas estratégias, o teu presencial se torna muito mais valioso. Mas muito mais valioso. Por quê? Porque você está recheado de autoridade, porque você está entregando valor, você está despertando o desejo das pessoas conversarem aqui contigo, ter uma mentoria individual. Porque, cara, se você já transforma no curso online, no e-book, imagina no presencial aqui. Então, aplica essas estratégias, recapitulando. A tua oferta, primeiro pensa, a tua oferta é única, segundo, ela é comparável, terceiro, qual é a percepção que você gera, quarto, será que a tua autoridade está no valor que você quer realmente ali vender? E quinto, pensa muito na tua esteira e escada de produtos, tá bom? Ó, já terminou o meu tempo e Bruno, como é que eu sei que meu tempo terminou? Vem cá, meu despertador. Vem. Tá ficando famoso, gente. Ele tá querendo ver aqui todo dia. Toda live. Então, pessoal, esse foi o episódio 8. Você pode ouvir e ver esse episódio daqui a algum tempo no nosso canal. Vai ficar aqui disponível por 24 horas. E qualquer dúvida sobre precificação, você entra em contato aqui no direct.